Olá, tudo bem? Está começando o Agora Agro e você vai ver na edição de hoje. Mês de novembro foi marcado por bons volumes de chuvas na maior parte das regiões agrícolas do país. A JBS está planejando investir 8 bilhões de reais em suas operações no Brasil entre os anos de 2020 e 2024. CNA está prevendo para 2020 uma alta do valor bruto da produção e o crescimento do produto interno bruto do agronegócio. Você vai conhecer as plantas medicinais que melhoram o sistema respiratório. E nós vamos falar também sobre o monitoramento da água em confinamento. O Agora Agro já está no ar. O mês de novembro, ele foi marcado por bons volumes de chuvas na maior parte das regiões agrícolas do Brasil. Os maiores volumes foram registrados na região norte e em Santa Catarina e também no Rio Grande do Sul. E teve uma variação de 121 a 180 milímetros. Na região centro-sul, nós tivemos também bons volumes de chuvas e foram registrados no Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais e que oscilaram de 60 a 180 milímetros. Já no estado de São Paulo, sul do Mato Grosso do Sul e norte do Paraná, as chuvas foram mais escassas e não superaram 60 milímetros. Apesar das chuvas, o forte calor manteve as taxas de evapotranspiração elevadas e, com isso, o armazenamento hídrico dos solos permaneceu entre 15 e 45 graus em praticamente todo o centro-sul do país. Exceções para o sul goiano e noroeste de Minas Gerais, onde a umidade do solo está ainda abaixo dos 15% da capacidade de retenção. No Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, a umidade variou entre 45% e 75%. As temperaturas máximas ficaram entre 22 e 31 graus centígrados no Rio Grande do Sul e Santa Catarina e oscilaram em torno de 35 graus no Mato Grosso do Sul, Goiás, Mato Grosso e norte de Minas Gerais, São Paulo e Paraná. As mínimas ficaram em torno de 23 graus centígrados na maior parte do Brasil. A JBS está planejando investir 8 bilhões de reais em suas operações no Brasil entre os anos de 2020 e 2024. E esses aportes, esse dinheiro, eles não incluem aquisições de empresas. Serão destinados à modernização e construção de novas cenas agrogeral, unidade para ampliação de capacidade de produção com foco em aves e foco também em suínos, bovinos e negócios relacionados com biodiesel, fertilizantes, colágeno, entre outros. Segundo o Broadcast Agro, os parceiros da JBS devem investir mais de 5 bilhões de reais para atender essa expansão decorrente dos investimentos da JBS somente no segmento de aves e suínos, ou seja, o investimento de aproximadamente 5 bilhões de reais partirá dos parceiros e esse valor não faz parte dos 8 bilhões que a JBS pretende investir em suas operações próprias. Os números fazem parte do plano estratégico de investimento da empresa. E a própria JBS destaca que, por se tratar de uma estratégia de longo prazo, ela não é dependente de fatores externos, como a continuidade da peste suína africana lá na Ásia, que tem impulsionado a demanda internacional por carnes brasileiras. Não é um aporte pontual, está se falando em algo estrutural. O Brasil foi escolhido para receber os investimentos porque conta com uma série de vantagens industriais consideradas importantes. Até o momento não há definição sobre aportes nas operações de outros países em que a JBS atua. A Confederação da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil, a CNA, ela está prevendo para o próximo ano uma alta do valor bruto da produção, o VBP, e também o crescimento do Produto Interno Bruto, PIB, do agronegócio, com maior possibilidade de financiamento
privado para o setor e ainda uma maior atuação da entidade na área internacional. Essas estimativas foram apresentadas durante o encontro anual com jornalistas. Isso aconteceu lá em Brasília para divulgar o balanço de 2019 e perspectivas para o ano que vem no setor agropecuário. E de acordo com a CNA, a expectativa para o valor bruto da produção agropecuária, que é o VBP, que mede a receita do setor dentro da porteira, é de uma alta de 9,8% agora no próximo ano, em relação a 2019. Assim, o faturamento do setor pode chegar a quase 670 bilhões de reais. O resultado será puxado pela pecuária, que deve crescer 14%, alcançar aí um valor de 266 bilhões de reais, o que indica que 2020 será o ano do setor, com perspectivas de aumento da produção tanto agrícola quanto pecuária. Para a carne bovina, a estimativa é de uma expansão de 22% no VBP do próximo ano, na comparação com 2019, atingindo aí uma receita de 129 bilhões de reais. No fechamento da semana anterior, lá no estado de São Paulo, foram registradas as maiores valorizações na comparação com outros estados que são monitorados pela Scott Consultoria. Mas o cenário se inverteu nos últimos 7 dias, na média de todos os cortes e preços da carne bovina vendida em supermercados e açougues lá do estado de São Paulo. E eles registraram uma alta de 0,8%. Já no restante do estado pesquisado, as altas foram mais expressivas. No Paraná, o aumento das cotações foi de 3,4%, Minas Gerais de um aumento de 5%, Rio de Janeiro 4,8%. O vetor que tem conferido pressão positiva aos preços é a pouca oferta de carne. Mas para esta semana agora e talvez para a próxima, marcada pela melhoria das vendas de início de mês, deve haver aí uma colaboração com o escoamento do produto. E depois do intervalo, você vai conhecer as plantas medicinais que melhoram o sistema respiratório. E nós vamos falar também sobre o monitoramento das águas em animais confinados. Nós voltamos já, é um minuto só. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Eu vou conversar agora com Francisco Calaça Xavier. O Francisco, ele é mestre em inteligência artificial e nós vamos falar de um tema muito interessante. Nós vamos falar sobre água para os animais. É muito comum muitos pecuaristas deixarem os animais beberem uma água barrenta, uma água suja, e isso influencia violentamente no desenvolvimento do animal, tanto para leite quanto para corte. Francisco, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. E eu tenho certeza que nós vamos comentar hoje um tema muito importante. Obrigado. Com certeza, Antônio. Que é o problema da água. Qual a importância da água para um bovino, tanto de leite quanto de corte? Não só para o bovino, mas para qualquer animal, a água está relacionada com a alimentação. A água é um dos elementos que nos alimenta. E no caso da bovinocultura, um bovino que ingere pouca água, ele também vai alimentar-se menos. Se a bovinocultura for de leite, inclusive, né, a gente sabe que a maior parte do leite é água, né? O boi utiliza, a vaca utiliza a água para produzir o leite. Então, se ela não ingere corretamente a quantidade certa, uma água de qualidade, nós vamos ter uma agressiva diminuição da quantidade de leite. No caso da bovinocultura de corte, a água compõe toda a estrutura, o sangue, né, os vasos irrigados. Um boi que bebe menos água ou bebe água de baixa qualidade, ele também não vai crescer da mesma forma que cresceria se a água fosse melhor.
E é muito comum em propriedades rurais a pessoa fazer um barreiro, né, no pasto, faz um buraco, a chuva vem, enche aquilo ali de água, basicamente 15, 20 dias ou logo que termina a época das chuvas, o que a gente percebe é o seguinte, é uma lama esverdeada e o bovino bebe aquilo ali. Aí o sujeito fala, eu dou uns produtos para o boi aqui, o boi não ganha peso, a vaca não dá leite, enfim. Se o pecuarista for beber aquela água, ele morre, né? Exatamente. A gente tem que pensar que a água que o animal bebe, a gente deve ter coragem de bebê-la também. É verdade. Porque nós também somos animais e nós também precisamos beber água. Agora, um ponto importante a ser colocado é que quando a água está suja, ela não está suja à toa. São algas, são bactérias, são elementos que estão ali que podem provocar alguma doença naquele boi. E aí a ideia de usar a tecnologia para auxiliar nesse ponto, ela surge no momento que eu fui com um amigo visitar um confinamento. Esse amigo era o gestor do confinamento. E aí, a hora que nós fomos lá no bebedouro, nós vimos lá o lodo, nós vimos toda... E ele ficou com vergonha. Ele falou, poxa, Francisco, eu vivo pedindo pro peão, pro capataz vir aqui limpar e tivemos a seguinte ideia. Por que não monitorar esta água? Por que a gente não monitorar a turbidez da água, o pH da água? Por que a gente não pode fazer isso? E aí começamos a desenvolver um produto, um sistema que vai estar pronto já no início do próximo semestre, que ele vai monitorar a turbidez da água, a quantidade de lodo, elementos em suspensão, além do pH, e vai registrar numa memória interna. Quando alguém passar com o celular ali perto, ou se tiver internet, ele já vai transmitir para um servidor na nuvem, né, um servidor da internet. De tal forma que o gestor da propriedade ele não precisa ficar dentro da propriedade para ficar acompanhando. Via o celular ele vai ter todas as informações. Exatamente, Antônio. E aí qual que é a grande vantagem? Ele vai conseguir monitorar melhor os momentos de limpeza do bebedouro. Porque depois quando você vai a fundo dentro desse problema, às vezes evita-se limpar até um pouco o bebedouro para não desperdiçar água, porque você tem que esvaziar ele todo para lavar, para depois enchê-lo. E se ele estiver cheio, é um pouco de água que vai embora. É desperdício. Então, com isso, a gente evita um pouco mais de desperdício e também, né, aumenta a precisão, aumenta o monitoramento, o gerenciamento. A ideia é que essa tecnologia custe pouco. Nós estamos sempre pensando que o ideal não é vender isso, é ceder e no modelo de negócio onde o produtor ele assina, igual a gente assina esses aplicativos, né, de música, de vídeo, aí ele também possa assinar um aplicativo que ele possa monitorar, dentre outras coisas, também a água que o boi consome, e aí quando chegar uma visita, igual eu fui lá no confinamento do meu amigo, ele não passe vergonha porque o bebedouro está sujo mais uma vez, mesmo ele tendo falado para limpar inúmeras vezes. O problema às vezes não é nem o bebedouro estar sujo, são as consequências que causam no animal com essa água, vamos dizer, essa água podre. Porque, na verdade, você está bebendo uma água altamente poluída. E isso acarreta dentro do animal problema seríssimo, problema de verminose, problema de acidez dentro do organismo, que não faz com que o animal se desenvolva como deveria desenvolver. Então, você que é produtor rural, você que é pecuarista aí, é bom você ter em mente o seguinte: eu tenho coragem de beber aquela água? Não, às vezes eu não tenho coragem nem de enfiar a mão lá dentro. De tão suja que está, de tanto lodo que tem, o animal vai lá, come no coxo, vem com a boca suja, coloca ali e aquilo vai só transformando em problemas. Isso. Então, muita gente não dá valor na água, mas a água é fundamental para o desenvolvimento do seu animal, sim. Exatamente, Antônio. E aí é importante entender que ou a água estando contaminada vai contaminar também o boi, ou ele vai até evitar de beber água. O boi também, tem isso também. Ele vai falar, nossa, eu não quero beber essa água, ele não vai beber. E se ele bebe menos água, ele vai comer menos ração, comer menos comida. E se ele come menos, ele emagrece, ele não ganha peso, ele não produz. E aí é onde gera o prejuízo. Isso é muito comum com as pessoas. Uma pessoa que bebe aí de 2 a 3 litros de água por dia, pode ter certeza absoluta, ele tem a pele melhor, ele tem um intestino melhor, ele tem uma série de componentes no corpo dele que melhora e melhora muito. A água é limpeza, ao mesmo tempo que é uma vitamina para nós, vamos dizer assim, em termos de saúde, é também um processo de limpeza do nosso organismo e o nascimento, inclusive, de novas células, a facilidade de recomposição de músculo, de pele,
enfim, de uma série de coisas. E no animal é do mesmo jeito. Exatamente, não é? Exatamente. E aí, com isso, a gente espera que a tecnologia ela consiga também acompanhar isso e trazer, né, o que o produtor tanto quer, que é mais rendimento para sua propriedade. É o que todo mundo busca, né? É o que todo mundo Agora, busca. também tem que dar condição para o animal, porque se não der, meu filho, Não vai funcionar. não vai funcionar, não. Bom, Francisco, mais uma vez você veio aqui com uma informação excelente, fundamental, que eu tenho certeza que muita gente daqui para frente vai começar a pensar muito melhor. Mais uma vez, obrigado, e eu espero você mais vezes aqui. Eu sei que você tem muita coisa boa. É sempre um prazer, Antônio, estar aqui e compartilhar a informação com todos. Obrigado. Muito obrigado. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre as plantas medicinais que melhoram o sistema respiratório. É um minuto só, eu volto já. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Eu vou conversar agora com a doutora Mara Rúbia Ferreira de Freitas. A doutora Mara, ela é farmacêutica, ela é homeopata, é diretora do Hospital de Medicina Alternativa e também diretora da Naturofarma. E nós vamos falar hoje sobre um tema interessante, plantas medicinais. E nós vamos falar das plantas que melhoram o sistema respiratório. Sistema esse que muita gente tem problema, principalmente no campo. Doutora Mara, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. E eu sei que o programa, o que nós vamos conversar aqui hoje é altamente importante. Obrigado. Obrigada a você, Antônio. Obrigada a todos aí, né? Doutora Mara, problema respiratório, principalmente para quem trabalha na roça, né, no campo, a maioria levanta cedo, a maioria sai quente da cama, vai pro rabo do fogão, toma um cafezinho quente, sai lá fora, tá chovendo. De maneira geral é isso, né? Isso acontece. Toma aqueles, como diz os antigos, toma aquele golpe de vento, o corpo está quente e pode dar problema respiratório. Tem solução? Principalmente nessa época agora, né? Essa época de chuva, fria, né? Fria. Precisa tomar muito cuidado. Então a pessoa tem que tomar os cuidados, né? Tentar se proteger de alguma forma, né? Usar um boné, usar a própria sombrinha, né? Tentar não se expor tanto assim a esse vento frio, né? E também de uma coisa importante é a pessoa se cuidar, né? Cuidar da alimentação, cuidar da hidratação, tomar bastante líquido. Tudo isso aí vai ajudar a fortalecer o corpo. E tomar cuidado também com crianças, né? Nós temos aí em propriedades rurais, é muito comum, mãe deixa o menino de qualquer jeito, solta ele no chão, às vezes o menino tá até peladinho, né? E tá meio frio, o moleque tá todo arrepiado e precisa tomar cuidado porque isso aí pode virar um problema muito sério dentro de um futuro ou até para a vida toda da pessoa. Porque às vezes a criança ali sem a camisa, tudo tá exposto, né? A vento e aí muitas vezes a umidade, né? E mesmo com contaminação do ar, própria poluição do ar, que e aí pode fala estar assim, prejudicando a pessoa, né? O menino tá constipado. Mas os cuidados é importante, né? Claro que ele tem que se expor um pouco para ele pegar a resistência à imunidade, mas tem que saber a hora certa, o momento certo, né? Proteger, principalmente a criança, é fundamental, né? Doutora Mara, existem, por exemplo, muitas plantas medicinais, eu sempre digo isso, que fazenda é uma propriedade rural, é uma farmácia a céu aberto, e nós temos uma série de plantas que ajudam a prevenir esses problemas vamos dizer assim, que melhoram esse sistema respiratório. Por exemplo, nós temos a alfavaca e o hortelã. Né? Então a pessoa já viu que ela está começando a resfriar, já com coriza, algum sintoma. Sim. Se ela começar já de imediato a utilizar esses chás, essas plantas, provavelmente ela vai se proteger, porque essas plantas têm ação anti-inflamatória, têm ação broncodilatadora, têm ação muitas vezes antialérgica. Então ela já vai estar se protegendo.
né? E própria água, né, do chá. Ajuda a limpar. Ajuda a limpar essas vias aéreas que começam a ter comprometimento, né? Por exemplo, gengibre e cravo da Índia. O gengibre é uma planta também muito boa em vários aparelhos, não só no respiratório, mas ela dá um certo equilíbrio para o corpo, né? Tem ação potente anti-inflamatória. E tudo isso é chá. Tudo isso é chá. Pode ser outras preparações também, caso a pessoa tenha dificuldade, né? No caso da cidade, ela poderia estar utilizando outras formas de preparações. Poderia ser cápsula, poderia ser tinturas e outras formas Faz o mesmo efeito. Mesmo efeito. Não, tudo bem. Canela e o guaco. O guaco é de qual região? O guaco é uma planta que, inclusive, ela é uma trepadeira, né? Ela dá muito bem aqui no nosso estado. A gente planta... Região centro-oeste tem muito? Tem, no Brasil todo, né? É uma planta que cresce bem com bastante facilidade. E ela é muito boa para bronquite, sinusite, mesmo antigripal. Ela tem uma ação broncodilatadora muito boa. Muitas vezes as pessoas da roça até já conhecem essa planta. Às vezes conhecem até também, por outro nome, né? Mas o normal seria, o mais comum é o guaco. A canela é uma planta tônica, uma planta que tem ação potente, anti-inflamatória, fortalece o corpo. Então, usar o chá de canela também é importante para prevenir e também para tratar já os estados gripais. E nós temos também uma praga no campo que é o aça-peixe. O aça-peixe, quando entra aí dentro de um pasto, é um problema sério. E o capim-cidreira, né? Esses dois aí, qualquer fazenda, qualquer buraco que você for, você encontra isso aí. E a capim-cidreira, por exemplo, você pode plantar em qualquer lugar. Em pequenos espaços, ela cresce bem e ela tem uma ação muito boa, analgésica, anti-inflamatória. Também melhora a digestão, melhora o quadro como um todo. Inclusive, muitas doenças surgem pelo estado emocional. Então, ela equilibra também essa ansiedade, melhora. E o aça-peixe é fantástica também. O aça-peixe pega a folha? Pega a folha, então faz o chá, faz a infusão, né? Todas as plantas que a gente está falando, a maioria seria o processo de infusão. Entendi. Quer dizer, não ferve a planta, ferve a água e despeja sobre a planta. E deixa uns 10, 15 minutos, é um processo de infusão. Então, infusão é quando você pega uma vasilha, pega 1 litro, pega lá 5, 6, 8, 10 folhas, deixa a água ferver, a água ferveu, joga as folhas dentro, desliga o fogo e tampa. De preferência esse material, não usar o alumínio, usar ou vidro, ou barro, ou inox. Entendi. Né? Para não passar... substâncias que pode estar sendo ruim, como o alumínio, né? Que é uma substância muito prejudicial à saúde. É verdade. Açafrão e erva doce. Isso o aí, açafrão é fantástico, né? Antialérgico, anti-inflamatório, broncodilatador, tem uma ação potente no aparelho respiratório, assim como outros também. E a erva doce, que é uma planta que a gente chama de funcho também, né? Muito comum, pode ser plantada, a pessoa pode preparar o chá, que ela ajuda, de uma forma geral, a melhorar o organismo como um todo. Melhora a imunidade, com isso melhora a questão de prevenir ou mesmo de tratar os estados gripais. E por último, nós temos aí o mel e o própolis, né? Mel e própolis também. Mel, própolis, vitamina C, né? Sim, tudo substâncias que fortalecem o corpo, né? Prevenindo várias patologias, inclusive das doenças do aparelho respiratório, bronquite, sinusite, garganta, qualquer tipo de inflamação do aparelho respiratório. E o própolis e o mel também é fantástico, né? Pode estar associando os dois e utilizando. Como você viu aí, de maneira geral, na sua propriedade rural, deve ter pelo menos uns 3, 4 plantas aí, que nós citamos aqui: alfavaca, hortelã, gengibre, canela, guaco, açapeixe, capim-cidreira, açafrão, erva doce, que provavelmente... E o limão também. E o limão também é muito bom. Fantástico também o limão. Rico em vitamina C, né? E se você quiser mais informações, você pode ligar para a doutora Mara, ela pode passar algumas informações sem problema nenhum, pode ficar tranquilo, ou então através do livro O Essência da Saúde. Aqui tem muita coisa, na minha visão eu tenho um livro desse daqui, é talvez um dos melhores livros que eu já vi em relação às plantas medicinais e a uma série de doenças que você pode controlar, tá ok? Doutora Mara, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação aqui no nosso programa, muito enriquecedora, e até o próximo. Até o próximo, Antônio. Obrigada a você, obrigada a todos.
E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino com a seguinte frase: educação é o que sobra depois que você esquece o que aprendeu na escola. Muito obrigado, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.